Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pelo Evangelho do Reino de Deus, pelos princípios desse reino que rege e reina e governa sobre a minha e sobre a sua vida. Pessoal, quero compartilhar com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32, vou ler aqui essa passagem a qual tem pérolas para a minha e para a sua vida. Versículo 22 diz assim: E logo ordenou, então começa assim, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Ordenou Jesus que aos seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então Jesus deu uma ordem para o discípulo: olha, monta no barco e vai para o outro lado, para a outra margem, porque eu vou despedir da multidão e depois vos encontro. Então foi uma ordem do Senhor. Então se Jesus ordenou, se Jesus sinalizou o caminho, é óbvio que esse caminho vai dar certo, independentemente do que aconteça. Versículo 23, vamos continuar lendo. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. Então Jesus ficou só no monte orando. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha o que aconteceu. Jesus dá a ordem e o vento era contrário. Quero te dizer que às vezes, ou quase todas as vezes, que Deus te dá uma direção, o vento vai ser o contrário, pessoal. O vento vai se levantar. As barreiras vão ser postas na sua frente, mas todas elas vão cair. A ordem é: você vai chegar para outra margem, você vai passar para o outro lado, você vai chegar no seu destino final, não tenha dúvida, independentemente do que aconteça, você vai chegar ao outro lado, à outra margem. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Vamos entender aqui, a quarta vigília, que horário seria esse? No horário hebraico, a madrugada, o período da noite, é dividido em 4 períodos. O primeiro período, a primeira vigília é das 18 a 21 horas. A segunda vigília é das 21 horas às 24 horas. A terceira vigília é das 24 horas até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília, que é citada aqui na passagem, é das 3 horas da manhã até o arraiar do dia. Então Jesus aparece nesse período, das 3 em diante para o discípulo, um horário que o pessoal geralmente costuma ter medo, né, pessoal? Há muitos mitos desse horário. Mas olha lá, versículo 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos não reconheceram que era o Senhor. Olha a situação, pessoal. O vento já estava ao contrário. As ondas do mar já estavam tentando levar o barco a pique. Eles iam afundar, eles estavam com medo de afundar, porque o vento era contrário. E logo às 3 horas da manhã aparece Jesus andando sobre o mar. E eles ficaram aterrorizados, porque acharam que era um fantasma, acharam que era algo demoníaco ali, que era o inimigo, enfim, vai saber o que passou na mente deles, e com certeza que passaria na nossa mente também, porque às 3 horas da manhã, o vento contra, e você vendo uma pessoa andando sobre o mar, é algo que deixa realmente aterrorizado. E no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu e não temais. Olha o humor de Jesus, né, pessoal? É algo tremendo, porque a situação era ao contrário. E Jesus disse: tende bom ânimo. Não importa o que você está vivendo. A palavra sempre é: tende bom ânimo. Assim como disse lá em Josué: Josué, tende bom ânimo, seja forte e corajoso. Toda palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, tem uma palavra dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Entende? Tende bom ânimo. Toda vez Jesus fala: tende bom ânimo. Toda vez que Deus se revela ao homem, ele fala: tende bom ânimo, seja forte e corajoso, independente da situação. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eu quero te dizer que Pedro estava tendo a revelação de quem era Jesus. Pedro estava sendo gerado nele, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: se és tu, Senhor, como está dizendo, eu não estou enxergando, mas se és tu, Senhor da minha vida,
o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Cristo, o Filho do Deus vivo, me mande ter contigo por cima das águas, porque se é o Senhor, eu vou caminhar por cima das águas. Eu quero te dizer que você é um discípulo do Senhor, você vai caminhar por cima das águas. Você vai caminhar por cima das dificuldades, porque se você é discípulo do Senhor, o sobrenatural é uma realidade para a sua vida. Pedro sabia disso e você tem que saber isso. Você vai caminhar por cima das águas, por cima das dificuldades. As dificuldades estão debaixo dos seus pés. Saiba disso. Versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro, ele desfrutou do sobrenatural. Ele vivenciou o sobrenatural. Ele andou por cima das águas, porque era Jesus que o chamava. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-te. O problema, pessoal, é que quando Deus dá uma direção e começamos a agir no poder, no sobrenatural de Deus, tem algo que é o inimigo da fé. O inimigo da fé é o sentimento. Quando você para começar a sentir a situação que você está vivendo, quero te dizer que o sentimento ele vai matar a tua fé. O sentimento é inimigo da fé. O sentimento é algo aonde o diabo opera para destruir a sua fé, para paralisar o sobrenatural de Deus sobre sua vida. Depois eu quero entrar mais sobre esse assunto. O medo, ele, além dele ser um sentimento, ele é movido por um espírito. Por isso que Jesus, a palavra disse, seja forte e corajoso, que o espírito de fortaleza esteja sobre sua vida. Então, a característica do Espírito Santo é ser forte, ser corajoso, mas ao contrário também é uma característica do inimigo. O medo, a dúvida, a incerteza, a incredulidade é um espírito maligno. Então Pedro começou a sentir, teve medo, ele abriu brecha no mundo espiritual. E quando você abre essa brecha, você começa a afundar na fé. Porque, mais uma vez eu quero frisar, a fé é o contrário do sentimento. O sentimento é o contrário da fé. O sentimento é inimigo da fé. Saiba disso. No versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu quero te dizer, às vezes as pessoas ficam assim, Senhor, aumenta a minha fé, eu tenho pouca fé, mas a pouca fé de Pedro fez ele caminhar sobre as águas, pessoal. O problema não é o tamanho da sua fé, o problema é quando você deixa de olhar para o autor consumador da fé e começa a sentir as situações que estão à sua volta. Aí você vai afundar, você vai a pique, porque você perdeu o foco. Você perdeu literalmente o foco, pessoal. Por isso que a palavra diz que eu sou o Senhor, o autor e consumador da vossa fé. Então, a partir do momento que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a sentir as situações, ele começa a afundar. Então, não viva por sentimento, viva por fé. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então a gente vê que o vento ele foi acalmado. Por quê? Porque era uma questão espiritual, pessoal. Porque simplesmente na hora que chega no barco, o vento acalma. Porque é uma situação espiritual. Mas quero te dizer, não importa o que se levanta. O que importa é que você está na direção, no caminho certo e obedecendo a voz do Senhor. Tenha certeza, você, de uma forma ou de outra, vai chegar a outra margem. Amém, pessoal? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Se essa palavra edificou, compartilha nos vossos grupos do WhatsApp, compartilha nas redes sociais, deixa um comentário, deixa o seu like. E toda quarta-feira tá tendo vídeo postado também até quarta-feira, então teremos um novo vídeo. Graça e paz, pessoal.